Josué, capítulo 11, que diz assim: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e Aczaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros de guerra. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram, sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros de guerra. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou seu rei à espada, porque Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Separou-os para a destruição, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Separou-as para a destruição, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas eliminaram todo o povo à espada, de modo que nenhum foi deixado com vida. Tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá, os montes de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeão, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistaram em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem separados para destruição e exterminados sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os anaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué separou-os para a destruição e também as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Assim, Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Ok, vamos lá, vamos comentar esse capítulo 11 de Josué, que fala dessa campanha final militar de Josué, até conquistar todo o território que seria conquistado sob a sua liderança. A gente sabe que Deus, após a morte de Moisés, levantou Josué para continuar conduzindo o povo, que então atravessou o rio Jordão e conquistou ali as terras que Deus tinha prometido aos seus antepassados. Essa terra estava dominada por povos
que não serviam ao Deus de Israel, não serviam ao único e verdadeiro Deus, pelo que cremos, né, na Bíblia, e por isso eram cidades, nações que faziam coisas mais aos olhos de Deus, né? Tinham práticas culturais, práticas religiosas, práticas morais que eram abomináveis aos olhos de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus está abençoando Israel por ter se colocado nesse lugar de fé e obediência a Deus, Deus estava punindo cidades que estavam fazendo aquilo que era mal aos seus olhos, né? Naquela época, naquele contexto, Deus age através de Israel com juízo sobre essas nações. Naquele contexto isso acontecia. A gente sabe que hoje não é mais a maneira como Deus trata e se revela ao mundo. Pela própria Bíblia a gente vê que Deus mudou essa maneira de se revelar ao mundo. Não é mais através de conquistas militares, de guerra, porém naquele contexto era a linguagem que eles conheciam, e Deus usa isso para falar com Israel, para se revelar a Israel, mas também para se revelar aos demais. E muitos desses estrangeiros se convertem, muitos desses estrangeiros passam a ser integrados a Israel, não só territorialmente, mas espiritualmente, né? Passam a seguir o mesmo Deus. Porém, muitos se mantêm rígidos, se mantêm determinados a não se submeter ao Deus de Israel. Por isso que eles recebem o juízo como consequência. E vamos comentar aqui então, porque a gente acabou de vir do capítulo 10, que fala da batalha de Josué contra os reis do sul, né? Do sul, dessa região toda que nós damos o nome comum de Canaã, essa região depois do Rio Jordão. Porém, além desses reis do sul que foram derrotados, tinham todos os reis, todas as nações, povos, cidades, estado do norte. E alguns desses reis se unem, né, para enfrentar Israel, e a gente vê aqui que eles eram muito numerosos, né? No versículo 4 diz o seguinte: saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de carros, de cavalos e carros de guerra. Ou seja, a gente vê aqui que essa coalizão, né, de reis do norte representava um número muito grande de soldados, se formou um grande exército ali, o que já era algo para amedrontar os israelitas, e também eles tinham carros e cavalos. Para a época deles, era um aparato militar poderosíssimo e avançado, né, tecnologicamente falando. E se tratando da realidade deles, ter carros, ter muitos cavalos, isso era algo que os diferenciava e poderia causar medo, né? Mas Deus depois vai falar aqui com Josué: não temais, não tenha medo. Isso porque ele tinha certamente motivos para ter medo, mas Deus está ali garantindo para ele que não precisava temer. A gente vê isso no versículo 6. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e a queimar os seus carros de guerra. Isso daqui é muito emblemático, né? Porque fala o seguinte: olha, eu vou dar para você a vitória. Eu vou, no tempo certo, em pouco tempo, eu vou fazer com que vocês sejam vitoriosos sobre esses reis. Mas cabe a você cortar os tendões dos cavalos, queimar os carros de guerra, ou seja, há uma parte que nos cabe. A gente falou muito disso no capítulo passado, né? Embora Deus esteja na guerra, Deus esteja nos dando vitória, há uma parte que nos cabe. E Deus deseja de nós cooperação. Isso porque Deus não quer nos fazer filhos mimados, Deus não quer ser o gênio da lâmpada, Deus quer nos fazer ser. Deus quer nos ensinar a ser. Ele nos quer, como um bom pai, ele quer que desenvolvamos maturidade. E por isso ele nos implica nas batalhas, na guerra, na vitória que vamos conquistar. É claro que tem muitas vitórias, inclusive aqui, que a gente vê claramente que se não fosse a mão de Deus, não teríamos sucesso.
né? Deus, ele nos dá a vitória sabendo as nossas limitações, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de fazer o que está ao nosso alcance, de nos implicar na vida, de assumirmos, né, os riscos, os ônus, o cansaço, a luta, porque isso nos forja o nosso caráter, forja também a nossa espiritualidade, a nossa dependência de Deus, a nossa cooperação com Deus para juntos alcançarmos as suas bênçãos, vivermos as suas promessas, nos torna prontos para vivermos as suas promessas. Então é muito importante essa cooperação. No versículo 8 e no versículo 12 nós vemos vitória. Olha só, versículo 8 diz: o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu. E o versículo 12: Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Separou-as para destruição, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Então a gente vê que Deus deu vitória. Não é colocado aqui detalhes da batalha, né? Alguma coisa é colocada aqui, como a gente leu no texto, mas em minúcia, né? Porque foram muitas cidades, muitos reinos, né? Então, assim, detalhes dessas batalhas não são colocados, porém é certo que, como Deus prometeu que no dia seguinte eles teriam vitória, eles tiveram, a partir do dia seguinte, uma vitória, né? Uma conquista. Ali a gente vê Deus dando a eles a vitória sobre esses reinos, porém teve uma série de batalhas, né, até a conquista de todas as cidades, de todos aqueles que eles tinham que guerrear, todo o exército, que durou muito tempo. Isso a gente vai ver no versículo 18. Ó. Versículo 18 diz: Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Então, como é que a gente explica aqui a questão de Deus prometer vitória para o dia de amanhã e aqui falar que ele lutou, guerreou por muito tempo? É porque, certamente, num período curto de tempo, né, num período imediato, Deus já mostrou para ele a vitória que estava dando, Deus já mostrou que a vitória era garantida, era certa, eles já tiveram ali uma vitória inicial sobre esses reinos, porém, de maneira definitiva e plena e completa, isso demorou um tempo, custou um tempo, como é colocado aqui no versículo 18. A gente lê rápido, né? Parece que foi simples, rápido, mas há na verdade um resumo, né? Que não é detalhado aqui, da conquista de todos esses territórios. E a gente vai então para o tema que está no versículo 15, de o que foi importantíssimo nesse processo de conquista, nesse processo aí de vitória. E diz aqui no versículo 15: tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, o seu servo, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu. Ou seja, Deus ordenou a Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu. Ou seja, no final das contas, Josué está obedecendo ao que Deus tinha determinado, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, Josué ele foi fiel. Então, assim, a gente vê que a fé, a vitória, ela está totalmente alinhada e anda junto com a obediência. Muitos acham que obediência é opcional, ainda mais em época que a gente fala tanto de graça. Não. A graça ela não exclui a obediência, mas a obediência ela nos poupa de muitas dores, de muitos problemas, e ela nos dá vitória sobre diversas questões e batalhas da vida. A graça nos garante que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la, e de que não seremos tirados das mãos de Deus que nos resgatou. A graça que nos alcançou, né, mesmo sem merecermos, é a graça que nos levará até o final. Isso é certo, a salvação eterna, isso é uma garantia. Porém, para muitas questões da vida, só vamos ter vitória, sucesso, êxito e até, ouso dizer, felicidade, se nos comprometermos com esse processo de santificação, de obediência a Deus, de submissão aos princípios de vida que Deus nos deixou. Toda a lei de Deus ela não é por mero capricho divino, mas ela é uma recomendação e princípios de vida que nos protegerão e nos guardarão e nos capacitarão para a vitória. Tá? Então,
vamos obedecer a Deus, vamos atentar para as leis que o Senhor nos mostra na sua palavra, porque elas são leis de vida e que nos garantem sucesso, vitória e paz. Versículo 20 fala algo muito interessante e curioso, que a gente já viu isso em Êxodo. Olha só. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração, desses reis que estavam lutando contra Israel, a fim de que fossem separados para a destruição e exterminados sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha só, gente, vamos prestar atenção nesse versículo aqui. Aqui está falando que o Senhor endureceu o coração desses reis para lutarem contra Israel. Mas se pergunta assim, gente, peraí, Deus está a favor ou está contra Israel? Lá em Êxodo a gente vê Deus endurecendo o coração de Faraó para não deixar os israelitas irem. E por meio dessa tensão entre Faraó não deixando os israelitas, os hebreus, saírem, e os hebreus sofrendo por conta disso, Deus opera sinais, Deus opera maravilhas, Deus trabalha no coração do povo a dependência dele, Deus envia pragas e assim essas pragas no Egito servem de sinais para os egípcios. Então a gente vê que quando Deus endurece o coração de alguém, Ele está permitindo uma luta para aqueles que são vítimas desses de coração endurecido, para o seu próprio povo, e essa luta vai produzir algum bem, vai produzir algum resultado. Às vezes a gente vê a luta apenas como algo ruim, negativo. Às vezes a gente não entende porque que Deus está permitindo que a gente passe por certas provações, lutas, enfrentamentos, mas muitas das vezes é Deus querendo nos ensinar, é Deus querendo trabalhar em nós a dependência dEle, a confiança, querendo trabalhar em nós o comprometimento com as batalhas da vida, querendo nos amadurecer, e ao mesmo tempo que Deus faz isso, a Bíblia também nos ensina que cada um desses povos era responsável por sua maldade. Então a gente vê que pontualmente Deus endureceu o coração deles a fim de que estivessem obstinados para a guerra. Porém, de maneira normal e geral, esses povos já eram obstinados por conta do pecado em seus corações. Então vamos tratar desses temas brevemente aqui. Nós temos aqui dois temas: soberania divina e responsabilidade humana. Esse é um dos maiores desafios dos teólogos hoje, conciliarem soberania e responsabilidade humana. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle, e muita coisa a gente vê que Deus ativamente está conduzindo e permitindo, e fazendo acontecer. Na verdade, permitindo tudo está debaixo da permissão dele. Mas quando falo muita coisa, ele está ativamente direcionando para que aconteça. E às vezes a gente fica pensando, como é que isso concilia com a responsabilidade humana, com a ação humana? Bem, aqueles que não creem em Deus e nasceram em pecado, ou seja, todos os homens, eles naturalmente têm uma obstinação para fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal. A partir da queda, o homem já nasce com essa predisposição para pecar e agir de forma contrária aos desígnios de Deus. Então, nesse sentido, o homem não tem livre-arbítrio, porque o homem já nasce escravo do pecado e condicionado a se afastar da vontade de Deus, ainda que pratique coisas boas e faça ainda o bem por uma coisa chamada graça comum, misericórdia de Deus que ainda permanece, permite que haja o bem no homem. Porém, todo homem, em todas as áreas do seu ser, está corrompido e não consegue se voltar a Deus por conta própria. Então nós temos naturalmente uma obstinação humana que, a menos que a pessoa seja tocada pelo Espírito Santo e se converta, então o coração dela voltado para o pecado se torne um coração voltado para Deus, não livre totalmente dos efeitos do pecado, porém agora com um novo direcionamento. Agora sim, esse ser humano pode, uma vez regenerado pelo Espírito Santo, consegue praticar o bem em sentido último, consegue viver para a glória de Deus e vencer progressivamente o pecado. Porém, aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi regenerado, ele
vai cada vez mais se perdendo, se deteriorando, praticando obras que de certa maneira glorificam a Deus, no sentido de serem boas pela graça comum de Deus, porém em sentido último não glorificam, porque não são feitas em louvor àquele que os criou, né? Então a gente vê que, não sei se está muito confuso para vocês, que a gente se empolga aqui nos comentários teológicos, mas o homem naturalmente é obstinado para o mal, né, por conta da queda. Porém, essa obstinação para o mal foi uma condição que o próprio homem, né, enquanto humanidade, se colocou, e por isso é totalmente responsável por ela. E a Bíblia diz que todos pecaram, que todos agem conforme as inclinações ruins do seu coração. Então, nesse sentido, todo homem ele é responsável por suas ações contrárias à vontade de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é Deus ativamente, né, obstinar o coração de alguém, que é o que a gente vê aqui no texto, que Deus obstinou, endureceu o coração desses reis, assim como Deus tinha feito com Faraó. Então existe uma obstinação natural, que é fruto da queda, e existe uma obstinação sobrenatural, que é fruto de uma ação divina com um propósito específico em determinado momento da história, né? Então tem essas duas coisas aqui, né? Para quem levanta muito a bandeira do livre-arbítrio, aqui a gente vê textos como esse, a gente vê que não, que Deus é soberano, não tem nada disso de, por favor, eu posso fazer isso, posso não fazer? Não, Deus chega e faz, né? O coração do homem, Deus salva quem Ele quer, Ele resgata o coração, sem perguntar se quer ou se não quer, e quando Deus também deseja obstinar, endurecer um coração, Deus faz, porque está nas mãos dele. Ele é soberano, quer aceitemos ou não, quer entendamos ou não, né? A gente precisa simplesmente aceitar o que a Bíblia diz, se a gente crê na Bíblia. Então Deus é soberano, acima de tudo, de todos, porém os homens também são responsáveis por suas ações, são responsáveis pela própria disposição que se colocaram, né, de forma geral. E cada vez que nós pecamos, estamos escolhendo o lado errado. Eu tenho certeza que se Adão e Eva não tivessem pecado, outros homens depois teriam pecado, e talvez eu mesmo tivesse pecado se não tivesse o pecado de Adão e Eva, né? Muita presunção nossa achar que seríamos diferentes, né? Então, no final das contas, a gente sabe que somos responsáveis, sim, pelos pecados que cometemos, mas a graça de Deus nos alcança. Vamos passar então. Me detive um pouquinho aqui nesses conceitos, mas é porque é importante explicar e pode ser interessante para alguém aqui que está assistindo a nossa gravação aqui. Versículo 21. José exterminou os anaquins dos montes de Hebrom. Só a título de curiosidade, anaquins era uma raça, digamos assim, de pessoas muito altas, conhecidas por sua alta estatura, né? Na Bíblia a gente vê anaquins ou anaquins como gigantes, né? Então você vê que Josué teve que enfrentar um número imenso de soldados, teve que enfrentar carros e cavalos e ainda teve que enfrentar gigantes. Então olha que loucura aqui, né? Então isso mostra também o poder de Deus, né? Que não vê limites, que não vê desafios grandes demais. Deus é Deus, como Deus tem que dar vitória, Ele dá a vitória. Versículo 23. A gente vê que o final, o último versículo aqui do capítulo, diz assim: Assim Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Então, aqui está finalizando e resumindo o final dessa campanha militar de Josué, da terra prometida. Toda a terra foi conquistada? Toda a terra que Deus tinha prometido? Não. No capítulo 13, a gente vai ver que nem toda a terra que havia para ser conquistada foi conquistada. O que foi finalizado aqui foi toda a terra que Deus tinha entregue por meio de Josué. Toda a terra que era para eles conquistarem naquele momento foi conquistada. Tá bom? É isso que está registrado. A gente vai ver mais à frente, né, ao longo dos nossos estudos, que há uma expansão territorial de Israel com o passar dos séculos, né? A gente vai ter uma expansão territorial local, através de guerras locais, mas não aqui com todo o exército de Israel, todas as tribos guerreando juntas.
né? Nesse momento não, nesse momento cessa isso, eles vão se estabelecer, cada um vai para a sua terra, vão se estabelecer, e depois vão ter guerras locais, e depois só com Davi e Salomão, né, os reis Davi e Salomão, é que eles vão ter guerras de aumentar o seu território consideravelmente, né? Davi vai aumentar consideravelmente o território, Salomão também vai estabelecer as conquistas de Davi e vai aumentar mais ainda, tá? Então, mas em Josué é aqui que encerra. Depois o restante dos capítulos de Josué a gente vai ver outros temas, né? Dentre eles a repartição de terra e o final da vida de Josué. A gente vai chegar lá. Versículo 23, parte final, diz: por fim a terra teve descanso da guerra. É muito interessante essa frase aqui, né? Teve descanso, né? Porque todos nós aguardamos, após uma longa batalha, após muitas lutas, um período de descanso. E Deus é aquele que nos dá descanso no tempo oportuno, né? A gente enfrenta guerras, a gente enfrenta lutas, mas no tempo certo vem um dia de descanso, um dia que a gente vai poder realmente usufruir. Em batalhas da vida a gente vê Deus dando escapes, né? Após vivermos algumas batalhas específicas, você está vivendo um momento intenso, mas no tempo certo Deus vai dar ali um alívio, um descanso daquela batalha. Mas em sentido último, principalmente para aqueles que não param de ter lutas e batalhar e ficam se perguntando: Senhor, como é que vai ser isso até o final da minha vida? Olha, se você não tiver um grande repouso, um grande descanso, né, das batalhas dessa vida, você tenha certeza que entrar na glória, estar na presença de Deus para sempre, né, descansar na eternidade, vai ser o maior descanso que você vai ter. Lá não vai ter batalha, lá não vai ter guerra, lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter fome, lá só vai ter paz, alegria, amor, realização, vitórias, né, a vitória de estar na presença de Deus para sempre e fazendo a vontade de Deus diante de tudo que Ele tem para a gente na eternidade, né? Então a gente não vai ter mais as mesmas lutas que tivemos aqui. Pelo contrário, a gente vai descansar de tudo isso e vai poder usufruir da paz com Deus eternamente. Talvez haja outros desafios na eternidade. Isso sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Talvez tenha outras coisas, mas não relacionadas às coisas dessa vida, né? A gente não sabe o que Deus tem nos reservado, né? Tudo que vai acontecer, a eternidade é muito tempo, mas seja como for, estaremos sempre guardados, protegidos, abençoados, em paz, em plenitude, sem a influência do pecado, sem dor, sem choro, isso com certeza. Então, seja quais forem as missões e responsabilidades que viveremos na eternidade, ainda assim será um tempo de descanso e de paz e segurança eternos com Deus. Conclusão, vamos concluir aqui, senão eu prego, me empolgo. Vamos lá, sobre esse texto aqui. Primeiro, nada é difícil, complexo demais para Deus. A gente já falou sobre isso no capítulo passado e aqui novamente a gente vê. Pode ser exército grande, pode ser carros, cavalos, aparatos militares, ou seja o que for. Pode ser gigantes, né, literais ou não. Deus está conosco, e se Deus está conosco, a gente não precisa ter medo. A gente deve confiar e viver debaixo da sua palavra, que nos garante segurança, vitória, porque Ele está conosco no barco e nenhuma tempestade vai nos matar, porque Ele está com a nossa vida em suas mãos. Então vamos confiar nisso, que nada é difícil demais ou complexo demais para o nosso Deus. Segunda lição que a gente tira é que tem batalhas que demoram, né? A gente viu aqui que do versículo 18, né, que as batalhas que Josué enfrentou até conquistar todos os territórios custaram um tempo, demoraram um tempo. O testemunho é rápido, né, que nem no versículo 18. A gente leu rapidinho, né, esse capítulo aqui, mas às vezes são batalhas de anos e anos, muita luta, muita coisa, e só a gente sabe o que a gente enfrenta. Mas valerá a pena porque o Senhor está conosco nas pequenas e nas grandes batalhas até o final. Outra lição que a gente tira é que devemos ser obedientes. Isso nos preserva, isso nos faz vitoriosos sobre muita coisa.
tá? A obediência, ela não é apenas um capricho divino, ela é uma necessidade nossa, porque a obediência vai nos preservar de muitos problemas. Então vamos ser obedientes, vamos entregar a nossa vida a Deus e vamos descansar de que, alinhados a Ele, né, contaremos com suas misericórdias, com seu favor, com a sua ajuda, e também vamos colher consequências boas, frutos bons da obediência. Olá, Sonilda, boa noite, tudo bom, querida? Deus te abençoe, bom te ver aí. Outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que Deus é soberano, Deus é justo, Deus é bom, né? A gente falou aqui da soberania divina, né? Quando fala que Deus endureceu o coração daqueles povos, a gente se pergunta, mas Deus estava do lado de Israel e endureceu? Deus é soberano, Deus endurece a quem Ele quer, Deus permite às vezes batalhas nas nossas vidas, a gente não entende os porquês, mas sempre na vida daqueles que creem que são do Senhor é por um propósito bom, mesmo que não entendamos os seus caminhos, é por propósitos maiores. Vamos confiar na soberania de Deus. Ele está no controle de tudo, dos homens, das circunstâncias, nada fugiu ao seu controle. E se Ele está permitindo, é porque Ele está fazendo algo grande, algo maravilhoso no mundo e nas nossas vidas também. Vamos descansar nisso e vamos aprender as lições que Ele está querendo nos ensinar e vamos nos colocar como participantes da história que Deus está escrevendo. Vamos aprender, amadurecer através das circunstâncias que Deus permite para que assim possamos crescer. Aprendemos também que temos nossas conquistas, mas a vitória completa vem dele no tempo dele. Josué teve as suas conquistas, né? Finaliza aqui o capítulo mostrando que ele conquistou todo o território, porém no capítulo 13 diz que ele não conquistou todo o território possível. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai viver e vai conquistar nessa terra. Tem muita coisa que a gente vai colher, que a gente plantou. Tem muitas bênçãos que vamos viver. Porém, o que Deus está escrevendo no mundo é muito maior do que nós mesmos. O que Deus está fazendo é muito maior do que aquilo que conseguimos enxergar. Que a gente possa crer que Deus nos dá vitória sim, que Deus nos faz conquistar sim, que Deus realiza grandes coisas em nossas vidas e através de nossas vidas. Mas maior é a obra que Deus está fazendo e continuará fazendo mesmo depois que formos. E isso nos traz segurança, paz, né? Principalmente quando a gente pensa nas pessoas que nós amamos, né? E se eu faltar, como é que vai ficar essa pessoa, né? E se eu não estiver aqui, e se eu adoecer, como é que as coisas vão continuar sendo tocadas? Gente, o Deus que tem estado conosco nas nossas batalhas diárias é o Deus que nos preservará e nos abençoará e abençoará as pessoas também que estão nas mãos dele. Então a gente vive a partir dessa confiança que Deus está escrevendo algo muito maior do que nós e a gente precisa descansar nisso. Uma vez eu estava à frente de um ministério de adolescentes, de pré-adolescentes numa igreja. Eu tinha 20, 21 anos de idade, por aí. E Deus direcionou de forma muito clara e específica que o meu tempo e o tempo da minha família tinha acabado naquela igreja. E a gente saiu daquela igreja. E eu, como estava à frente desse ministério de pré-adolescentes, dando aula, fazendo atividades com eles, mesmo muito novo, eu me perguntei, Senhor, eu estou saindo da igreja, mas como é que eles vão ficar? Sem o líder deles, sem o professor deles. E Deus falou comigo, antes deles serem os seus discípulos, os seus alunos, os seus liderados, eles são os meus. Antes deles serem pessoas que você se preocupa e ama, eles são pessoas que eu me preocupo e amo. Então, fique em paz, confia, eu estou no controle. Né? Então, a gente às vezes fica com medo de faltar. Porém, a obra que Deus está fazendo no mundo é muito maior do que nós mesmos. Então, a gente precisa descansar nisso. Olá, Débora, tudo bom? Boa noite, Deus abençoe. Sonildo também, né? Já falei, boa noite. E por fim, gente, a gente falou, né, dessa parte final do versículo 23, que fala que a terra teve descanso da guerra. Até rima aqui, né? A terra teve descanso da guerra.
e todos nós teremos descanso das nossas lutas, das nossas dores. Se não oportunamente, depois de uma batalha que enfrentamos na vida, de certas batalhas, Deus sempre dá o escape, dá o descanso. A gente sabe que na eternidade descansaremos de toda a luta, de todas as dores que enfrentamos aqui nessa terra, nessa vida, né? Então a gente não entenda a morte como algo ruim, a gente entenda a morte como algo bom, no sentido de que viveremos com Deus, porém descansados, confiantes de que agora Ele terá nos dado realmente a paz e o descanso. Isso daí, gente, é algo que a gente só discerne espiritualmente. Humanamente, a gente só vê prejuízo, mas espiritualmente, até na morte, a gente vê vantagem. Que nem Paulo fala, né? Para mim, morrer é lucro, porque ele sabia que o que ele tinha em Deus preparado, reservado, era muito maior do que ele poderia perder nessa vida. Então é isso. Isso daí nos mostra que Deus é aquele que nos permite enfrentar batalhas para que a gente possa crescer, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa, de alguma maneira, revelar o seu nome ao mundo, mas também é aquele que nos dá o descanso oportuno quando nós precisamos, e Ele sabe o momento certo de termos os nossos descansos. Né? Eu vou falar no plural aqui, porque são muitos descansos que Ele nos dá até o descanso eterno. Tá bom? É isso. Fechamos por hoje. Depois, quem precisar pode assistir essa live do início, que vai ficar gravada. Deus abençoe muito a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui falando. E até a próxima. Tchau.